Eu me chamo Eliane do Prado, sou professora alfabetizadora, trabalho com os anos iniciais, por ser formada em pedagogia e outras atividades afins ao curso de pedagogia, desde o ano de 98, e o trabalho que eu trago para compartilhar com os colegas é a alfabetização de crianças a partir dos elementos da cultura cabocla do contestado. Então, nesse trabalho, eu descrevo algumas propostas do meu planejamento, da minha sequência didática, a nível de alfabetização, anos iniciais. Então, foram 2 anos consecutivos de alfabetização, onde eu tentei aplicar os mesmos temas a serem desenvolvidos com essas crianças de 6 anos. Então, essa alfabetização que eu trabalho, nessa proposta que eu desenvolvo em sala de aula com as minhas crianças, com os meus educandos, é baseada em Paulo Freire. A gente utiliza o tema gerador e a palavração, com os elementos advindos da história do contestado, voltadas não propriamente dito para a história, mas sim iniciando pelos elementos da cultura cabocla que ainda persistem no nosso dia a dia e que muitas vezes as crianças e até mesmo adultos utilizam como o palavreado, como também as questões da culinária, da religiosidade, das crenças e também da maneira de ser e de viver do caboclo. Então, é a partir dessas questões e desses pontos importantes que eu desenvolvo no meu planejamento, desde o planejamento anual, que adentra não só o primeiro trimestre, mas todo o ano, com propostas diferentes. Também a partir dessas atividades que eu vou mostrar para vocês, elas são atividades que, por mais que utilize os livros didáticos, que eu penso, na minha concepção, os livros didáticos, eles são importantes, porque além de ser um dinheiro público investido, ainda é um norte para que o professor consiga trabalhar com mais segurança, mas também não tem a necessidade de ser engessado, sem poder ter uma certa autonomia para trabalhar aqueles conteúdos principalmente relacionados à cultura local, que é o caso da história do contestado da nossa região. Então, essa é a contextualização, se inicia principalmente pelos conteúdos de história, do componente curricular, e quando eu cito aqui a proposta curricular de Santa Catarina, tem a de 1998, não deixa de ter também nos outros documentos, como o currículo base do território catarinense, quando a gente vai fazer o nosso planejamento, as partes direcionadas de cada componente curricular voltado para uma maneira mais ampla, onde nós podemos especificar e modelar esses conteúdos, essa matriz curricular, de acordo com as necessidades da realidade de cada escola, que no nosso entendimento, enquanto cidade de Bom Regis, cidade e coração do contestado, essa seria seria o fio condutor para o nosso planejamento na escola 30 de outubro, onde eu sou professora. Quando a gente traz
a guerra do contestado ou a história do contestado a partir da guerra como morte, desse fato como preconceito e discriminação já de início, se desenvolve, dependendo da maneira que seja colocado, uma certa resistência em se assumir, em aceitar essa descendência cabocla. Diferente, principalmente quando se trata das crianças pequenas, quando nós trabalhamos em relação aos benzimentos, que as nossas crianças têm várias, que vão em benzedores e benzedoras ainda, para problema de vermes, para problema da cabeça, de dor na cabeça, para problemas de machucadura. É diferente quando se trata da canjica que nós comemos, quando se trata da quirera com a carne de porco, quando se trata do cultivo da couve, que são essas coisas que ainda permanecem muito vivas na nossa cultura. Essa cultura vem de um povo, vem de algum lugar, é herança de alguma pessoa que existiu antes de nós. A partir desses elementos, de acordo com o planejamento da nossa escola, essa é a iniciação para a história do contestado. Isso vai ser, essa história e esses conteúdos, eles vão se dissolvendo e se dando corpo com o passar das séries ou dos anos que as crianças vão adentrando, terceiro, quarto, os anos finais e até o ensino médio. Quando eu trato aqui do uso do livro didático, é que é a possibilidade de, numa atividade voltada para a cultura cabocla, esses livros serem também trabalhados, os conteúdos, alguns conteúdos desses livros serem também trabalhados de acordo com a matriz proposta, no entanto, de maneira adaptada àquilo que o professor prevê no seu planejamento. É mais trabalhoso? Eu penso também que seja mais trabalhoso, no entanto, por experiência que eu relato aqui, eu penso que é mais proveitoso e mais prazeroso para as crianças, no sentido de que quando ele vem para a escola, ele percebe que ele já sabia muitas coisas, mas que ele não sabia que sabia. Aqui eu trago os livros, os quais eu trabalhei nos 2 anos que foi desenvolvido esse projeto. Então, matemática, uma das coisas também que permitiu e foi de maior facilidade de acesso os livros interdisciplinares, como tem esse de ciências, história e geografia, e o de língua portuguesa, que é o Vem Voar. Quando eu trago esse relato de experiência, eu trago alguns conceitos nesse relato. O que seriam os conceitos dessa experiência que eu vou compartilhar com vocês? Então, seria a alfabetização, os manuais didáticos e maneira de uso dos mesmos, que se interligam no sentido de que quando o professor alfabetizador necessita de um apoio didático para as suas aulas, esse material é o que está mais presente e mais à mão. Por meio dele também é que a cultura escolar, a qual conhecemos, vem se perpetuando através dos tempos. Ou seja, aqueles conteúdos mais relevantes, no sentido de que a sociedade considera dessa forma, estão nesses manuais. Já como o nosso país é um país tão grande e diverso, não teria como se desenvolver livros para todo o país, digamos, elegendo cada cultura ou cada particularidade. Então, desde os PCNs, na década de 90, 2000,
é que vem tendo essa proposta para que a pluralidade cultural, a diversidade venha sendo valorizada. Então, nós, enquanto professores, temos a liberdade de fazer o nosso planejamento, não saindo fora da proposta dos nossos órgãos competentes, mas adequando às culturas locais. A minha sequência didática, como vocês podem ver, eu usei a palavra, o tema gerador, palavra é tudo relacionado ao fogo, né? A palavra geradora foi fogo, dentre outras palavras que foram surgindo a partir da palavra fogo. Como vocês podem ver aqui, essa sequência didática foi mensal, mas na verdade eu fiz mensal, mas ela durou um pouco mais, de junho de 2021 e mais ou menos na mesma época de 2022 também, do primeiro ano, com as aulas de 40 e 45 minutos. O número de estudantes foi logo depois da pandemia, eram 13, e no ano seguinte, de 2023, foram 22 estudantes. Aqui, a partir desse texto base, foi a maneira de eu apresentar essa palavra para os estudantes. Então, a partir desse texto, várias formas são trabalhadas, seja a identificação no quadro, seja a identificação no próprio texto impresso, e entre muitas outras atividades que estão descritas aqui. Relatando um pouco mais breve para não me demorar muito, depois que é trabalhada de várias formas essa palavra, nós a dividimos em sílabas diferentes, como se fosse na separação silábica. E aqui a gente trabalha a família dessas sílabas separadas. Como já era no mês de junho, esses estudantes então já tinham conhecimento de várias outras palavras, das vogais também, aonde a partir desses pedacinhos dessas famílias foi possível então formar muitas outras palavras geradoras, né? Então essas palavras, elas devem, assim como eles vão formando, devem ser escritas e expostas para leitura constante na sala de aula, e para fixação daquilo que se está aprendendo. Também, quando a gente pega o documento do território curricular de Santa Catarina, lá está separado o que é alfabetização e o que é língua portuguesa. Então, da parte da alfabetização, sempre dessa maneira que eu costumo trabalhar, apresentando uma palavra, dessa palavra dividido em sílabas, dessas sílabas mais as vogais, sempre as vogais, construindo outras palavras, né? A partir desse monte de palavras já é possível se escrever frases, e dessas frases nós podemos construir pequenos textos coletivos a princípio, até a criança ter segurança e conhecimento para construir as suas próprias frases e os seus próprios textos. Até então, o professor serve de escriba para a criança. Então, aqui para resgatar a nossa memória, também para desenvolver a nossa temporalidade, passado, presente e futuro, um passado bem distante, um passado não tão distante, um futuro mais próximo, um futuro muito distante, e o que é o presente. Essa temporalidade, essa noção de tempo, nem todas as crianças têm,
E então, para trabalhar isso dentro do conteúdo de história, com a palavra fogo, nós utilizamos então o domínio do fogo. Por que o fogo é tão importante para o ser humano desde os primórdios? Foi muito importante também para as pessoas do contestado, para os tropeiros, mas também como que ele pode oferecer riscos para nós, para a natureza, para tudo que a gente vive, se não souber utilizar, ou mesmo no momento de acidente. Aqui nós temos então os exemplos para cozer, para caçar, para se aquecer, para se defender dos animais. A importância e a necessidade que houve também dos registros, por isso a importância de eles terem o domínio dos códigos escritos enquanto pessoas, enquanto seres sociais. Aproveitando essas memórias, nós fizemos então o varal das minhas memórias, onde cada criança foi pesquisar a sua história e ver se tinha em sua casa, guardado por seus pais ou seus responsáveis, algo da sua primeira infância. Então, já para trabalhar essa temporalidade, comparando então os homens da caverna com um passado muito distante e o varal de memórias com um passado não tão distante. Também aproveitando o gancho, a importância do fogo para a questão dos nossos ancestrais, que somos descendentes, enquanto caboclos, das casas subterrâneas, das tribos que por aqui passaram, dos povos os quais nós descendemos. Alguns buracos ainda, desses buracos ainda existem na nossa região, inclusive pertinho da nossa cidade aqui de Lebon Regis. Claro que não foi tombado, não foi dado tanta importância, não foi dado muita importância. Infelizmente hoje, para quem não tem conhecimento, é apenas um lugar mais fundo, mas as pessoas mais de idade comentam que sim, que eram as casas subterrâneas, até pela maneira onde eram encontrados os degraus aqui nesses buracos, nessa parte cavocada. E o interessante é que aonde ainda existe os poucos sinais, é sempre embaixo de pinheiros fechados, de mata de pinheiro, araucária, bem fechados, né? O que a gente supõe que seja uma para o abrigo e outra para facilidade de alimentação, porque se os pinhões caem, fica mais próximo de juntar para se alimentar, e também atrai outros animais aonde a caça fica mais facilitada. Então, o costume que nós temos até hoje de fazer fogo de chão e ficar ao redor é uma maneira de socialização. Também dos relatos que os caboclos, tanto para conversar, quanto para se animar, quanto para planejar, até mesmo planejar algumas fugas ou ataques, era ao redor do fogo de chão, e a importância que tinha até para as pessoas fugidas o fogo para a sobrevivência. Também o fogo como arma, como foi a questão do Taquarussu, onde pessoas, crianças, doentes, mulheres foram trancados e ateado fogo. Então, essa também é uma questão histórica que a gente pode estar trabalhando. No caso, eu trabalhei com eles na oralidade. A partir da oralidade, a gente concretiza nas atividades escritas. E, não só escritas, mas encenadas também, desenhadas ou registradas, né? Melhor dizendo. Uma coisa bem importante é também o cuidado com os acidentes em relação ao fogo e à eletricidade que causa o fogo.
né? Então, não só lá nos primórdios, nos nossos antepassados, mas também na atualidade, esses cuidados. E as atividades também sempre alinhadas a esse conteúdo sendo trabalhado. Outra coisa também é a importância desse mesmo fogo para as pessoas das profissões da época. Nós temos aqui como exemplo os tropeiros, que era uma profissão da época, né? Então, contando a sua história, seus objetivos, para que servia, como que eles transportavam o seu alimento, que esse alimento, como a paçoca de pinhão com carne de porco ou charque, nós ainda utilizamos e comemos na nossa região. Temos o hábito também de pessoas que comem a paçoca de pinhão feita no pilão com leite. Então, varia de pessoa, de família para família, mas enfim, também a importância dos tropeiros até para o desenvolvimento das regiões, desde aqueles materiais que não se tinha aqui a serra acima, como tecidos, como o açúcar, como o sal, até como meio de comunicação, levando e trazendo cartas. Um exemplo das atividades aqui, por exemplo, a de matemática, essa imagem é uma imagem das tropas, onde atividades de matemática foram desenvolvidas, tá? Então, essa atividade foi criada por mim no meu planejamento, atrelada a outras atividades oferecidas do mesmo conteúdo, atreladas a esses conteúdos do livro didático, ou seja, alinhado o meu planejamento com a matriz curricular. Engessada? Não, adaptada. Aqui também, para nós irmos já para a atividade prática. Essa atividade prática, às vezes, eu concluo o trabalho desenvolvendo essa atividade prática, como às vezes eu inicio como motivação ou como ponto de curiosidade as atividades práticas que eu chamo de possibilidade didática para desenvolver com o aluno e não para o aluno. Então, há uma diferença daquele material que a gente produz lindo, maravilhoso para a criança, mas que ele só faz o uso sem fazer parte da construção. E a minha proposta é diferente, é construir com eles aquele material que a gente utiliza. No caso aqui, nós temos o exemplo da casa de caboclo. Essa outra imagem é uma imagem de Lebon Regis, de uma casa coberta de tabuinha para trás do córrego, né? Nós temos aqui a imagem parecida com o fogão que a minha avó me ensinou a fazer, de barro e pedra, com uma folha de metal em cima. Geralmente era as folhas abertas no tempo que vinha o óleo de cozinha, o azeite, vinha em latas de metal. Nós abríamos e fazíamos a chapa do nosso fogãozinho, ensinada pela minha avó materna. Como a socialização é muito importante na idade da criança, da alfabetização, e brincar de casinha ou de comidinha é uma das coisas que mais socializa, até mesmo pela partilha, e pela solidariedade de dividir com o outro, que é uma marca bem forte no caboclo. Aqui a minha proposta para eles foi nós construirmos esse fogão com eles mesmos colocar a mão na massa, aqui no caso é no barro, né? E eles mesmos construírem o nosso fogão. Então está aqui o nosso fogão. Para a inauguração nós fizemos a comida pipoca com chá de erva mate no leite, né? E chá de erva doce para quem preferiu outro tipo de bebida, né?
Para a sala de aula, nós voltamos e fizemos a produção textual a partir do registro da ilustração, como vocês podem ver aqui, e depois nós fomos para a produção coletiva, onde está aqui o texto. O que eu percebi é que o objetivo que eu queria que eles tivessem adquirido o conhecimento de passado, presente e futuro foi atingido através do que dá para ver a partir do texto escrito por eles. As comidas também, teve relato de pais que as crianças chegaram em casa contando e perguntando se os pais sabiam que determinada comida era a comida cabocla e que nós somos descendentes de caboclos lá do Contestado, que foi um povo que lutou pelos seus direitos, mas que foi praticamente exterminado pelo exército brasileiro. Então, não é a história cheia de detalhes, mas são sinais de que a criança já sabe, já está se preparando como uma introdução para os próximos anos dar a continuidade dessa história, como acontece até o 5º ano dessa forma, com as professoras dos anos iniciais. Inclusive a gente desenvolve com as outras professoras, com a professora Juliel e a professora Iandra, atividades conjuntas de campo, e dos anos finais são trabalhados textos, histórias, palestras, e 8º, 9º ensino médio, já a produção do enredo das peças de teatro. Então, para apresentações nas quais a escola desenvolve e apresenta, e já apresentou e já desenvolveu, inclusive virou filme, essas apresentações. Então, as falas apresentadas nos teatros dos nossos alunos são construídas por eles, e isso se faz importante sendo trabalhado desde a alfabetização. Se inicia por elementos e se dá continuidade no decorrer da formação desses estudantes. Aqui aparecem palavras do vocabulário caboclo, que a gente pode trabalhar, né? E palavras que inclusive a gente usa no dia a dia e às vezes não sabe da onde veio. Então, esse é o meu relato da minha experiência, e eu deixo aqui, então, me coloco à disposição de todos os colegas que quiserem entrar em contato para a gente conversar. E também agradeço a todos porque tenho participado do curso e tenho aprendido bastante, porque vemos na nossa escola, no 30 de outubro, nós vemos a história do Contestado, a guerra do Contestado, o povo do Contestado, como uma fonte infinita de possibilidades de ensino-aprendizagem. Obrigada e até mais.